Boa tarde a todos. Também eu vou falar um pouco sobre comunicação. Vou tentar não repetir o que disse no fim de semana passado. Mas o que é certo é que comunicar, quando nós comunicamos o que é claro para nós, que é aquilo que nós estamos a comunicar, nem sempre é claro para quem nos ouve. E é por isso que comunicar não é apenas transmitir uma mensagem, é acima de tudo fazer com que nos entendam, com que entendam a mensagem que nós estamos a passar. E aqui, concretamente, o entender não é literal. Óbvio que as pessoas têm que entender as palavras que nós estamos a utilizar. Mas têm, sobretudo, perceber o que nós estamos a dizer, perceber o nosso ponto de vista. Podem ou não concordar, mas é importante que o percebam. E ao comunicarmos com eficácia, podemos fazer com que nos ouçam e que nos entendam. E podem até concordar connosco. No entanto, mesmo que não concordem, eu já considero que há uma vitória quando os deixamos com dúvidas. Porque se os deixamos a pensar, será que vale a pena votar no Chega? Para mim já é uma meia vitória. E esta meia vitória pode transformar-se numa vitória total no momento em que vamos às urnas. Mas para conseguirmos isto, é importante que os nossos candidatos autárquicos estejam, acima de tudo, preparados. Até ao dia 26 de setembro vão ser convidados para dar entrevistas, para participar em debates ou até reuniões com os eleitores. E há um trabalho de casa que é preciso ser feito. Os candidatos precisam de antever as perguntas que lhes vão ser feitas, porque assim poderão treinar as respostas e estar mais à vontade e ter certezas do que vão dizer, porque tenham uma certeza. Todos os outros partidos podem cometer erros, mas nós não. Outro aspecto muito importante na comunicação é a linguagem corporal. Nós podemos estar a fazer o melhor discurso do mundo, mas se a nossa postura corporal não for adequada, a mensagem vai se perder, porque os nossos gestos, a nossa postura, vai roubar a atenção às nossas palavras. E no final, o público prestou atenção à maneira como nós nos mexemos durante a comunicação, mas não ouviu uma única palavra. E assim, a mensagem perde-se. Por isso, é essencial conhecermos a nós próprios, perceber quais são as nossas fraquezas e melhorá-las, perceber os gestos, as expressões que nós fazemos e que não são as mais adequadas para que a nossa mensagem seja amplamente recebida. Vou dar-vos alguns exemplos. Uma postura considerada errada é quando falamos demasiado depressa, e eu estou com a sensação que estou a falar muito rápido. Revirar os olhos quando estão a falar connosco, porque é sinal de desinteresse. Evitar o contacto olhos nos olhos é sinal de receio. Quando mexemos demasiado as mãos, estamos nervosos ou estamos ansiosos. Se colocamos as mãos na cintura, é um sinal de agressividade. Se temos os braços cruzados, já estamos à defesa. E mexer no cabelo, que é uma coisa que nós mulheres fazemos algumas vezes, é sinal de nervosismo. Acho que ainda não mexi no cabelo desde que cheguei aqui. Por isso, mais uma vez digo, é importante, quem não tem tanto à vontade em falar em público, é importante ensaiar a sua postura em casa, porque assim pode corrigir a sua linguagem corporal e a sua mensagem acaba por não ser afetada pela postura e pela linguagem corporal que apresenta. Também é importante distinguir aquela que é a comunicação que é feita nas redes sociais e a comunicação oficial do partido. Nas redes sociais, isto é senso comum, na verdade, a linguagem tem que ser simples e tem que ser espontânea, com alguma cautela, obviamente. É à vontade, mas não é à vontadinha. Porque isto cria afinidade com os nossos eleitores e com possíveis eleitores. E as redes sociais têm uma vantagem, porque são o meio atualmente mais rápido para nós, Chega, de transmitir a nossa mensagem, porque não há intermediários. Os nossos seguidores têm acesso direto àquilo que nós escrevemos, não é o que alguém vai escrever sobre nós. E, portanto, logo aqui já estamos a ganhar. É assim que vamos fidelizar eleitores e é assim que vamos captar novos eleitores. No que diz respeito à comunicação oficial, há uma grande diferença. Para já, a linguagem é totalmente diferente, tem que ser uma linguagem formal, uma linguagem cuidada, e a mensagem é transmitida de uma forma muito mais lenta, porque há intermediários.
Eu faço um comunicado de imprensa, tenho que o enviar ao jornalista, o jornalista tem que decidir ler o que eu escrevi e depois disso tem que decidir se escreve sobre o tema que eu enviei. E logo aqui já estamos a perder tempo na transmissão da nossa mensagem. Posto isto, é importante que haja uma verdadeira articulação entre mim e os responsáveis distritais pela comunicação autárquica, que tem havido, na verdade. Eu já enviei alguns tópicos que considero importantes a todos estes responsáveis e temos trabalhado em conjunto e é assim que temos que fazer até às eleições. Queria só pedir, e eu acho que não disse isto na semana passada, que é importante que sempre que algum candidato for convidado para uma entrevista, um debate, que me informem disso, porque pode acontecer que eu depois sou contactada por um jornalista que quer obter uma reação do Presidente sobre aquela entrevista e eu não faço ideia do que é que o jornalista me está a falar. E isto, obviamente, não pode acontecer. E por isso esta articulação entre mim e entre os responsáveis distritais é extremamente importante. Porque isto leva-nos àquilo que eu também já referi, que é a necessidade de uniformizar a mensagem e uniformizar toda a comunicação. E aqui é preciso ter em conta que em toda a comunicação, seja a nível distrital, a nível da Conselhia, a nível das regiões autónomas, os princípios base, aqueles que são os princípios base do partido, têm de estar sempre presentes. Obviamente, cada região há de ter as suas especificidades, mas os princípios base têm que estar sempre na mensagem. E é importante também terem em conta que as convicções pessoais jamais se podem sobrepor aos ideais do partido. Podemos ou não concordar com tudo o que o partido defende, mas se não concordamos, então também não falamos disso em público, muito menos a um jornalista. E por isso temos de comunicar bem, temos de comunicar de forma eficaz e temos de o fazer também como uma alternativa à ausência de meios. A verdade é que as sondagens colocam-nos como o terceiro partido, a terceira força política em Portugal atualmente. Aliás, hoje mesmo uma sondagem coloca-nos em terceiro lugar com 9% das intenções de voto, quando os nossos amigos do Bloco de Esquerda ficaram-se pelos 5,2%. No entanto, apesar de as sondagens mostrarem esta nossa força, a verdade é que nós não temos uma estrutura financeira que os outros partidos têm. Nós só temos um deputado e, portanto, a subvenção que o partido recebe é muito reduzida. E o facto de só termos um deputado depois também nos reduz aquela que é a nossa presença mediática e as nossas ações, que muitas vezes não têm cobertura mediática. Eu vou dar-vos um exemplo. Já aconteceu algumas vezes eu convocar uma conferência de imprensa e das duas uma, ou os jornalistas não me respondem e não aparecem, ou os jornalistas respondem, aparecem, gravam as declarações e depois não passa nada na televisão. É como se não existisse. E isto é muito difícil. Também acontece as intervenções do Presidente no plenário, por norma têm 1 minuto, são sempre reduzidas a 10 segundos. Eu já fiz esta contagem, 10 segundos. Já houve uma vez que foi 7 segundos, em horário nobre, quando os outros têm, não sei, 30, 40, 50 segundos, 1 minuto até às vezes. Por isso, a nossa mensagem tem mesmo de ser o mais clara e eficaz possível, porque só assim vamos conseguir ultrapassar estes bloqueios. E uma forma de o conseguirmos fazer, além das redes sociais, é através da imprensa regional. Todos temos a ideia que só a imprensa nacional é que é importante, mas isto não é verdade. Os jornais regionais chegam a uma imensidão de pessoas e por isso temos que os usar como uma ferramenta de transmissão da nossa mensagem. Eu já disse isto no fim de semana passado e vou repetir. Enviem comunicados, surgiram entrevistas, surgiram artigos de opinião. Nós temos de agir, não podemos ficar só à espera para reagir àquilo que os nossos adversários fazem. As pessoas votam em quem conhecem e os outdoors espalhados pelas ruas não são suficientes. Vou-vos dar um exemplo. Uma pessoa que vive numa aldeia, uma pessoa já mais velha, raramente vai à cidade. E os nossos outdoors estão na cidade, não estão nas aldeias. Se a pessoa não vai à cidade, não vai ver o nosso outdoor, não vai saber que nós temos um candidato, não vai saber quem é o nosso candidato.
No entanto, se esse candidato aparecer no jornal regional, que por norma, da ideia que eu tenho, são todos gratuitos, vai lá estar esse jornal no café da aldeia e essa pessoa vai ler o jornal e vai ficar a conhecer o nosso candidato e possivelmente vai identificar-se e possivelmente vai votar em nós. Os candidatos têm de ser dados a conhecer e têm de se dar a conhecer a si próprios também e aos seus objetivos para o local a que se candidatam. E vou terminar fazendo um apelo. Falem ao povo e falem para o povo. E não se esqueçam, sem comunicação não há Chega, mas sem Chega não há candidatos autárquicos.